boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live devocional. Semana passada tivemos um imprevisto, mas nesse deu certo. Então já entra aí na nossa live, já compartilha com as amigas, manda para todo mundo. A gente está estudando o devocional Plenitude e enquanto as meninas chegam, a gente vai conversando aqui. Paz do Senhor, Maria Zilda, tudo bem com você? Maria Trindade, Bianca, bem-vinda, meninas, e vamos compartilhar com as nossas amigas, com as companheiras, para estar participando do devocional de hoje. Daiane, será que a gente tem uma participante de Caldas Novas ou já chegou? Gente, que é isso nesse mês de julho, hein? Todo mundo viajou. Luana aparecendo por aqui, bem-vinda de volta. Luana dá uma sumidinha, depois ela volta. Pai Senhor, Dorvânia, aproveitando as férias. Uns estão aproveitando as férias para participar, né? E outros estão aproveitando as férias para viajar. Daiane viajou, Nayara viajou, Franciele viajou. Quem mais? Daiane, né? Não sei se eu já falei. Uma galera viajou. Mas algumas já estão voltando. Espero que descansadas, né? As energias recarregadas. Porque viagem é complicado, né? A gente descansa a mente, mas o corpo fica acabado. Mas é necessário, né? Esse tempo de descanso. E já manda para todo mundo aí, pra gente dar andamento no nosso devocional. Atualizar vocês de algumas novidades enquanto as meninas vão entrando. Nós temos encontro de mulheres na DVM no dia 9 de agosto, segundo sábado do mês. Vai ser uma bênção, né? Como tem sido todos os outros. Também contar pra vocês, não sei se vocês viram que eu compartilhei, que eu tô lendo Mulheres, o Secreto, da Viviane Martinello. Excelente livro. Já passei da metade, agora eu tô num ritmo mais lento, né? Quando a gente pega, a gente fica com aquela curiosidade, né? Mas assim, um livro muito bom. Só que eu adianto para as meninas que não dá para fazer devocional dele. Porque são capítulos, né? Capítulos mais longos, então fica bem mais complexo de fazer devocional. O que a gente faz da Camila Vieira é porque ele já tem a estrutura de devocional mesmo. Então é um texto mais enxuto. Mas vamos estudando para ver o que a gente vai fazer quando acabar esse devocional, né? Seu pedido foi cancelado? Que estranho. Será que esgotou o livro? Nossa, mas pede de novo. Ele é muito bom. Eu tô gostando demais. Ele tem uma pegada mais falando assim da mulher do lar, quem serve a casa, o ministério, né, de estar dentro de casa. Assim, mas é muito bom mesmo. Porque ele nos mostra, né, que o ministério não é só pra fora, mas o ministério também é pra dentro, né? E aí a gente vai conversando aqui em alguns minutinhos até 8h10 para todo mundo entrar e a gente poder dar andamento. Ganhei a Bíblia, valeu o choro. Olha que linda, gente! By Viviane Martinello. O bom dessa Bíblia que me chamou muita atenção foi, primeiro, o planner, né? Que aqui todo o início de livro tem um mapa mental, não é um planner, é um mapa mental que explica um pouco do livro, tá vendo? Outra coisa que eu queria essa Bíblia é porque a linguagem é NVT e tem espaço para anotação, tá vendo? Eu achei isso muito legal, gente, apesar que dá dó de riscar a Bíblia, né? E ela é uma coluna só de texto, então ela é um pouquinho mais grossa. Mas assim, já levei ela pro culto, né? Mas ainda não risquei ela, tô guardando ela aqui. Comprar uns marca-textos em gel novo, porque esse marca-texto normal ele passa para outra folha, né? Mas esse em gel ele não passa. Então eu quero comprar uns desses pra gente poder
fazer. A gente tem mais 4 minutos. Paz do Senhor, Noelita, tudo bem? Paz do Senhor, Dárcia. Manda o link aí para todo mundo que a gente já vai começar nosso devocional. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem que eu gosto de ler, gosto de estudar. Se eu fosse escrever um livro, vocês comprariam? A pergunta que não quer calar. Não é um livro da Viviane, é um livro da Sara. Responde aí no chat. Vocês iriam ler um livro escrito por mim? Alana, vai respondendo aí que vai chegando. Sim, que coisa boa. Estou com uma ideia de um projeto. Se Deus abençoar, quem sabe, né? Dorbânia, sim. Noelita, sim. Parcela em quantas vezes? Livro é barato, gente. Pelo menos eu acho, né? Os que eu compro. Daiane, sim. Então, tô pensando, né, em escrever algo relacionado ao nosso projeto, né? De florescer e frutificar, para que a gente possa consolidar tudo que a gente aprendeu, né? Tudo que a gente está aprendendo nesse ano. E acho que vai ser interessante. Tô em oração, vocês me ajudem em oração. Se for da vontade de Deus, vai dar certo. Faltam 2 minutos pra gente poder começar e eu quero dar outra notícia para vocês. Fui convidada para ser embaixadora de um evento. Não sei se vocês conhecem, né? O livro que a gente está lendo é da Camila Vieira. A Camila Vieira, ela tem uma escola de negócios, que é a Febracis, e tem franquias dessa escola por todo o Brasil. E aqui em Goiânia tem uma franquia da Febracis, que eles fazem o método CIS, eles fazem treinamento de coach, eles fazem vários tipos de evento, inclusive em agosto vai ter o evento da Camila Vieira, ela vai estar aqui em Goiânia. É claro que eu já garanti meu ingresso para ver ela a primeira vez em Goiânia. E aí, essa instituição, eu conheço, né, o diretor dela, ele já palestrou em um evento da empresa onde eu estava, e eu conheço também algumas pessoas que fazem parte dela, que já estudaram nela, e eles me convidaram para ser embaixadora do CIS Rosa, que é um evento de um dia de imersão só para mulheres. E vai ser no mês de agosto também. E aí eles vão disponibilizar para mim um cupom de desconto para quem vier através desse convite que eu tô fazendo, porque todos os eventos que eu participo eu sempre convido as mulheres para estarem comigo, né? Só quando tem programação na igreja, que aí eu vou quietinha para não dar problema. Mas as conferências que eu participo, eu sempre convido, os eventos que eu participo, eu sempre convido, porque é necessário a gente adquirir conhecimento, né? Então, quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente cresce, mais a gente se desenvolve. Então, vai ter esse evento em agosto, que é o CIS Rosa, e eu já tô deixando um adiantado para vocês se organizarem, se prepararem. Quando eu conseguir o cupom de desconto, eu volto aqui no Instagram e aviso vocês. Combinado? Gente, da última vez que a gente fez o devocional, eu fiz uma confusão, porque eu estudei um dia e era o outro. Aí eu estudei os 2 dias, né? Então hoje a gente tá no dia 26, que ele diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. E o texto, né, está em Filipenses capítulo 4, verso 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, tudo que houver de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. O apóstolo Paulo, né, ele vai escrever o livro, né, essa carta aos Filipenses. E o apóstolo Paulo, ele tem uma trajetória, né, muito particular. Ele era alguém que era perseguidor da igreja. Ele não nasceu cristão evangélico, como se diz, né? Ele era alguém que professava uma fé que era do povo, né, de antigamente, que era do povo daquela época, onde eles não acreditavam em Cristo.
Então Cristo para eles era uma seita. E o apóstolo Paulo, ele defendia tanto a religião que ele acreditava que ele matava os cristãos, ele perseguia os cristãos, ele acorrentava, ele pegava cartas e para poder prender esses cristãos. Então ele ia até as cidades procurando as pessoas que eram cristãos para prender, para açoitar, para ferir o povo que era o povo de Deus. Mas é tão interessante, né? Porque o próprio Deus, o próprio Jesus vem se apresentar para ele. Paulo estava indo, né, a caminho de Damasco e de repente veio uma luz e ali ele fica cego, mas ele ouve Jesus falando. E ele vai falar: quem és tu? E ele fala: sou eu a quem você percebe. Então a gente percebe que Paulo teve um encontro com Jesus. E a partir daquele encontro que ele teve com Jesus, ele começa a ter experiências com Deus, né? A primeira experiência que ele tem, ele fica cego. E ali Deus vai aparecer para um servo dele e vai orientar para que ele fosse até Paulo, que anteriormente era Saulo. Ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, por conta que ele estava cego, em jejum, para receber, né, uma resposta, uma direção de Deus. Então Ananias é enviado, o anjo aparece para ele, dá a direção, dá a casa, dá a rua que ele deveria ir. E ali naquele lugar, ele tem medo de se encontrar com ele, porque ele fala: olha, aquele homem, ele persegue o povo de Deus. E Jesus vai falar para ele que aquele homem, para ele, é um servo precioso, é alguém de valor. E a gente vai ver na história de Saulo, né, que se torna Paulo, que ele foi um dos homens que mais fundou igrejas no Novo Testamento. Ele nem sequer, né, foi um discípulo direto de Jesus, mas ele foi aquele que mais escreveu cartas no Novo Testamento, mais escreveu livros no Novo Testamento. E aqui a gente vai perceber que ele vai escrever uma carta aos Filipenses, a igreja que estava lá em Filipos. E a gente percebe, né, que Paulo, ele passou por muitas coisas. Ele perseguiu o povo e quando ele se tornou cristão, ele passou por muitas perseguições. Ele passou por açoites, ele passou por naufrágios, ele foi picado por cobra. Então a gente percebe que ele passou por uma trajetória difícil, uma trajetória dura. E em certo momento ele foi preso por conta que ele estava levando a palavra. Mas mesmo preso fisicamente, ele não estava preso mentalmente. Mesmo preso ali, acorrentado em seu corpo, ele estava com a mente firme. Ele estava proferindo a palavra do Senhor. Ele estava enviando cartas para a igreja. Ele estava anunciando as boas novas. E aqui a gente percebe, né, que ele estava em uma situação que não era confortável, que não era agradável, que não tinha segurança e que não tinha uma paz natural. Mas vivendo nesse cenário de ameaça, de dor, ele foi guiado pelo Espírito Santo, que nos lembrou a importância de selecionar os pensamentos positivos. Aqui, né, no texto, o corpo dele estava preso, mas os pensamentos de Paulo eram livres e produziam frutos. Nossos pensamentos, eles interferem nas nossas ações e emoções. Emoções saudáveis e positivas são produzidas em uma mente cheia de pensamentos bons. Da mesma maneira, emoções doentias e negativas derivam de uma mente cheia de pensamentos ruins. Então, nesse texto, né, quando a gente vai ler, quando a gente vai perceber, a gente vai se encontrar em uma situação onde a gente tem opção. Opção de escolher a alegria ou a tristeza, a gratidão ou a murmuração, o entusiasmo ou o pessimismo. Tudo vai nascer dos nossos pensamentos. Então, quando nós permitimos, né, que os pensamentos ruins se instalem na nossa mente, nós estamos abrindo uma porta na nossa alma para que o mal tenha poder sobre a nossa vida. Nossa alma, ela é composta de razão e de emoção. A nossa razão é o nosso intelecto, o nosso conhecimento racional. E as emoções, elas são formadas pelos pensamentos e sobre os sentimentos. E é muito importante saber que o que faz uma pessoa agir são as emoções. Então, toda atitude que a gente tem, ela é baseada nas nossas emoções.
E como têm sido suas emoções? Têm sido positivas? Têm sido negativas? Como que você tem alimentado a sua mente para ter atitudes? Como você tem alimentado a sua mente para ter ações no seu dia a dia? Porque a Bíblia vai nos dizer que quando você pensa em algo positivo, quando você pensa em algo nobre, quando você pensa em algo excelente, é isso que a Bíblia nos ensina a pensar. Ela nos ensina a pensar aquilo que é bom. Em outro texto vai falar que eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, se tem pensamentos, tem memórias, tem lembranças que nos traz esperanças, também tem memórias, pensamentos, lembranças que nos trazem desesperança, que nos trazem tristeza, que nos trazem angústia, que nos traz dor. Você pode parar para pensar hoje, se você tiver num dia ruim, se você tiver num dia difícil e você começar a pensar nas coisas que estão dando errado, você vai desmotivar ainda mais. Mas se você estiver num dia difícil, você começar a lembrar as coisas boas que já aconteceram, as conquistas que você já teve, a casa, o carro, a moto, o negócio, a formação, tudo aquilo de bom que já te aconteceu, sua família, seus filhos, as suas conquistas pessoais, as conquistas da sua família, logo você vai ter forças para lutar, logo você vai ter forças para batalhar, logo você se enche de ânimo para continuar lutando. E é tão interessante, né? Porque a Bíblia fala que se você se fizer fraco no dia da sua angústia, a sua força será pouca. Então, quando nós estamos, né, em um dia de angústia, um dia de dor, nós não podemos deixar nos abater. A gente não pode deixar ser levado pela tristeza, ser levado pela dor. Nós precisamos ser fortes, porque essa é a direção que Deus nos dá. Seja forte e corajosa. Não temas, não desanimes. Então nós precisamos abastecer a nossa mente desse pensamento, das palavras de paz, das palavras de vida, das palavras de esperança, das promessas que Deus fez para mim. E sabe uma coisa que eu tenho feito e que tem me ajudado bastante? Eu costumo anotar tudo aquilo que Deus fala comigo. Às vezes Deus vai falar com você através da Bíblia, às vezes Deus vai falar com você através de uma pregação, às vezes Deus vai falar com você através de profecia. E sabe o que eu faço? Eu tenho o meu caderno devocional, eu tenho as notas do meu celular e eu vou lá e anoto as palavras que o Senhor falou para mim. E ali, quando eu tô num dia mal, quando eu tô no meu momento de oração, eu pego esses cadernos, eu pego essas anotações no celular e eu começo a ler. E eu começo a declarar aquelas palavras novamente. E aquilo vai dar força, aquilo aumenta a fé, aquilo dá ânimo, aquilo dá direção para a nossa vida. Então, a sua mente, ela decreta quem você é. Se você pensar só no dia mal, se você pensar só na enfermidade, se você ficar preso no cenário que você tá, as coisas não melhoram. Mas a partir do momento que, mesmo que você não esteja vendo, você comece a declarar a cura, começa a declarar o milagre, começa a declarar a prosperidade, começa a declarar a mudança, começa a declarar a porta aberta. Eu não sei, né, o que cada uma precisa, começa a declarar, né, a conquista, e aquilo vai te trazer forças, aquilo vai te trazer esperança, aquilo vai mudar o seu dia, vai mudar todo o seu contexto. Pai Senhor, para quem tá chegando agora, recapitulando para vocês, a gente está no dia 26, o tema é assim como você pensa na sua alma, assim você é. E o texto é Filipenses capítulo 4, verso 8, que ele vai falar que tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for digno, nessas coisas nós precisamos pensar. É uma orientação bíblica que a gente precisa encher a nossa mente, encher a nossa memória, encher tudo aquilo que nós visualizamos, tudo aquilo que está ao nosso redor de coisas boas, para que a gente possa romper, para que a gente possa avançar. E quando, né, a gente começa a meditar no texto, ele vai falar assim, que a gente já falou, né, que a razão é o nosso intelecto e o nosso conhecimento racional, mas as emoções são formadas pelos nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E é muito importante saber que o que faz uma pessoa agir são as suas emoções. Você certamente conhece alguém cheio de títulos e diplomas, mas com uma racionalidade super desenvolvida, mas não consegue ter uma vida abundante, nem financeiramente, nem muito menos na saúde ou nos relacionamentos pessoais e sociais.
E você deve se perguntar, como alguém com tanto conhecimento faz escolhas tão erradas na vida? E a resposta é as emoções. Às vezes o conhecimento técnico, né, um conhecimento de uma área, de uma profissão, de algo específico, não é um conhecimento das emoções, não é um controle das emoções. A Bíblia nos ensina sobre o domínio próprio, né, sobre a paciência, a longanimidade, e isso é fundamental para nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para a nossa convivência com as pessoas. E algumas pessoas, né, é tão difícil de seguir uma dieta, de criar um hábito, de fazer atividade física, que quem aí, né? Eu tô nessa luta, gente. Semana passada eu consegui 3 vezes na semana e foi assim o auge. E essa semana, em nome do Senhor Jesus, eu já tô assim, pela fé, eu quero ir pelo menos 4 vezes na semana. E aqui vai falar que essas pessoas, elas decidem, elas começam e rapidinho elas param no meio do caminho. Alguém se identifica? Mas a resposta está nas emoções. É porque são as emoções que nos movem. Nós precisamos ser diligentes para fortalecer as nossas emoções, para blindar as nossas emoções. É um dos principais pontos de atenção, são os nossos pensamentos. Então, como que se blinda as emoções? O primeiro passo é através dos nossos pensamentos. Não pense em tragédia. E cuidado com o que você alimenta a sua mente. Porque às vezes você não está selecionando, como eu falei no último devocional, aquilo que você ouve. Às vezes você vai ouvir, né, algo que não vai te edificar. Às vezes você vai assistir algo que não vai te edificar. Vai assistir uma novela que só tem cenas inapropriadas. Vai assistir que só tem fofoca, conversa. Vai assistir alguma coisa que... Jornal, gente. Dependendo do jornal, você se espremer, sai sangue. É só notícia ruim, é morte, é roubo, é assalto. Vai aí ouvir músicas, né, que não falam do Senhor, que não nos levam para esse lugar de pensamento. Tem músicas seculares que só falam de traição, só fala de chifre. A gente sabe que é a nossa realidade. Então, cuidado com o que você se alimenta. Cuidado com o que você se alimenta nas redes sociais. O TikTok da vida. Cuidado com o que você se alimenta nos vídeos, nos reels. Gente, quero contar pra vocês um testemunho. Ou testemunho, né? Tava conversando com uma pessoa e ela me falou que começou a aparecer pra ela alguns vídeos de... Eu não sei nem como que eu posso falar aqui sem ser censurada, né? Mas alguns vídeos de outras religiões, de matrizes africanas. E ali ela começou a ver, começou a ter curiosidade e começou a assistir. E ali ela foi falando que foi gerando o desejo nela de praticar o que aquelas entidades falavam, né? Que elas pregavam, que era a traição. E ali, por conta da abertura que ela deu para aquilo, através de um vídeo, através de um TikTok, ela traiu o marido dela. Então, a gente tem que entender que, claro, nós temos caráter, nós temos decisão, mas o mundo espiritual, ele existe. E nós precisamos ter cuidado com o que nós alimentamos, os nossos pensamentos e a nossa alma. Cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, cuidado com aquilo que tem entrado para sua alma, porque a gente vê, a Bíblia fala, né, que os olhos, né, eles são as janelas da alma. Então, aquilo que você está vendo está atraindo para você pensamentos positivos ou negativos, coisas boas ou ruins. A Nayara até postou, né, que nós somos a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você convive com pessoas que só reclamam, com pessoas que praticam algum tipo de coisas que você não quer, com certeza você vai se tornar mais parecido com essas pessoas. Mas experimenta andar perto de um homem de Deus. Experimenta andar perto de uma mulher de Deus. Experimenta andar perto com alguém que faz atividade física. Experimenta andar perto de alguém que lê. Experimenta andar perto com alguém que estuda. Logo você começa a pegar os hábitos dessa pessoa. Então nós precisamos estar perto de quem nos aproxima de Deus. Nós precisamos ter amigas que são amigas de Deus. Nós precisamos estar num círculo de amizade que vai nos aproximar de Deus. Porque as más companhias corrompem os bons costumes.
Então você pode pensar assim, não tem nada a ver, não influencia. Influencia sim. Nós precisamos ter cuidado com quem a gente anda, com quem a gente se relaciona, porque isso vai interferir nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas emoções. E tudo nasce dos nossos pensamentos. Antes de realizar algo na prática, você primeiro pensa naquilo. Eu vou começar a atividade física. Primeiro eu penso antes de fazer. Eu vou ler um livro. Primeiro eu penso antes de começar a ter uma ação. Então, primeiro é sua mente, depois é a ação. Um crime, ele só acontece depois que a pessoa pensa, ela premedita, ela vai articular, ela vai criar uma estratégia, um plano para que aquilo aconteça. Antes desse crime ser cometido. Um suicídio é todo desenhado na cabeça da pessoa que vai tentar esse ato. Tudo passa pelos nossos pensamentos, inclusive todo tipo de pecado. E aqui ela vai falar, né, que ela assistiu uma ministração do bispo Fabrício Miguel, onde ele alertou da importância de percebermos pensamentos intrusivos e eliminá-los enquanto é tempo, que eles invadem, né, a nossa mente e nos levam ao erro, ao pecado, à dor e à tristeza. E mais uma vez, o estado de consciência plena nos protege. Eu já vi uma ilustração que fala assim, que os pensamentos ruins é como se fosse um pássaro. Você não tem como impedir que ele sente na sua cabeça, mas você tem como impedir que ele faça ninho. Então, se um pensamento negativo, um pensamento ruim, um pensamento pecaminoso vir na sua mente, isso é uma coisa comum, pode acontecer. Mas você não pode permitir que esse pensamento continue. Você não pode permitir que isso venha se repetindo na sua vida. Então, nós precisamos ter cuidado, porque a nossa consciência vai nos proteger. Quando nós vivemos em consciência, sempre examinando os nossos pensamentos, porque às vezes a gente tem pensamentos que a gente pensa assim, não é nada, ou é coisa da minha cabeça. E é uma tentativa do inimigo de distorcer a nossa identidade. Às vezes a gente ouve palavras, não vai dar certo, não vai conseguir. E eu não tô falando de outras pessoas falar, mas de nós mesmos pensar, não vou conseguir, não vai dar certo, não tem jeito, eu nunca vou ser feliz. Nunca vou dar certo no relacionamento, meu casamento não é feliz, minha família não é boa. Muitas das vezes a gente gera pensamentos em nós mesmos quando não são pensamentos nossos, são pensamentos que o inimigo tem lançado e a gente vai alimentando, a gente vai acreditando, ao invés de espantar aquele pensamento, ao invés de declarar a palavra, ao invés de ser positiva, de declarar aquilo que você já sabe que é. Então, né, nós podemos, de maneira intencional, mudar os nossos pensamentos antes que eles destruam a nossa emoção e a nossa vida, levando, né, a doenças na alma, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Depois, né, a Noelita pode até contar o testemunho dela aqui. Ela estava contando pra gente que ela passou por uma fase muito difícil, né, de depressão, de síndrome do pânico. E isso são doenças mentais, não são doenças físicas. Elas vêm da alma, das emoções. Então nós precisamos, mais do que nunca, cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa mente, porque a nossa mente tem poder de trazer efeitos no nosso corpo físico. Então, né, como você vai mudar seus pensamentos? Com uma quebra de sequência de pensamentos ruins, que insistem, né, em dominar sua mente, roubando a alegria, a paz, a esperança e te levando ao erro. A solução está nas escolhas de tudo que vai entrar na sua mente. Você tem o poder de selecionar o que vai receber. Tudo que você vê, tudo que escuta, tudo que lê, tudo que produz, vai trazer pensamentos. Se você escolher ver coisas boas, ouvir coisas boas, ler coisas boas, naturalmente a sua mente estará ocupada de pensamentos bons, verdadeiros, justos, honestos, de boa fama, como citado pelo apóstolo Paulo. Mas se de modo irresponsável passa o dia lendo notícias desgraçadas, tá escrito isso, viu? Desgraçadas é sem graça, gente.
assistindo a programas que só falam de tragédias, de corrupção, de roubo, de violência, se você acompanha pessoas que só falam de coisas ruins, que reclamam, que murmuram e que só veem um lado ruim de tudo que acontece, essas pessoas falam sobre palavrões e pornografias, é possível ter sua saúde mental sensível, né? É impossível ter pensamentos de paz, impossível olhar para a vida e se alegrar. Se esse contágio, né, negativo durar por muito tempo, se fizer parte do seu dia a dia, você será um forte candidato a problemas nas suas emoções, como melancolia, como tristeza constante, pensamentos de morte, depressão, angústia, insônia, medos crônicos, entre outras manifestações. Assim findará vendo todos os sonhos e projetos morrerem juntos com a sua alegria. Além das doenças emocionais que os pensamentos errados produzem, devemos vigiar nossos pensamentos porque eles nos levam ao pecado. Pensamentos que produzem desejos errados, que geram planos que é desonesto e ilícito. Pensamentos de vingança, de justiça com as próprias mãos, pensamentos de adultério, de ganância, de inveja, são alguns exemplos do poder do mal que pode ser gerado em nossa mente, se não tivermos disciplina e filtrá-los, e ocupar a nossa mente com o que edifica e com o que transforma. Além, né, de selecionar o que entra na sua mente, eliminando o consumo do que é ruim, outro caminho fundamental para você ter pensamentos bons é encher a sua mente do que edifica. Crie na sua vida hábitos diários de leitura da palavra de Deus, de ouvir louvores, de assistir excelentes pregações, de ler ótimos livros. Conviva com pessoas cujos frutos na vida se pareçam com o que você quer para a sua vida e para a sua família. Esteja sentado nas mesas aonde o que se conversa produz crescimento e leva para ser melhor a cada dia. Então, de maneira resumida, cuidamos dos nossos pensamentos como fechamos a porta para o mal e abrimos o acesso para o que edifica e transforma, para que vem de Deus. Então, no exercício, né, de trazendo a consciência, vai dizer assim: o que você precisa mudar sobre o que tem entrado na sua mente? Que informações precisam parar de consumir? Então, o que você vai mudar na sua vida cotidiana hoje? Eu via muitas notícias ruins. Eu não preenchia meu tempo com louvor, não ouvia ministrações. Ou aquilo que você fazia que era ruim. O que você vai mudar a partir de hoje? O que você vai começar, os novos hábitos que você vai colocar na sua rotina cotidiana para expressar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é no trânsito, aproveitar o trânsito para ouvir palavras, para ouvir ministrações. Isso edifica demais. Ou então colocar louvores. Isso também ajuda muito. Fazer do seu momento ali no trânsito um momento de oração. Então, claro que o ideal é ter um momento particular com Deus, mas aproveite esse momento para fazer também um momento de oração, um momento de busca, um momento de paz de espírito. Então, às vezes você tá limpando a casa, tá lavando uma louça, tá organizando alguma coisa e tem, né, um ambiente que possa colocar um louvor, colocar uma ministração. Aproveite seu tempo. Encha o ambiente de coisas positivas, de palavras positivas, de coisas que te trazem paz, que te trazem alegria, que te trazem ânimo. E tire da sua vida, analise o que é aquilo que me deixa para baixo, que me deixa triste, o que está na minha rotina que não condiz com aquilo que eu quero viver. E ali, né, o louvor de reflexão de hoje é ao único: Espírito enche a minha alma do morada. A oração vai dizer assim: eu falo agora com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Jesus, o Deus que escreveu meu nome no livro da vida e que me chama de filho amado. Pai querido, muito obrigada por não se cansares de me direcionar para que a minha vida te agrade.
Te peço perdão pelos pensamentos errados que tive até hoje. E tu que me capacites a partir de agora a dizer não para o que não me edifica e buscar todos os dias encher a minha mente e assim o meu coração do que é verdadeiro, justo, honesto, que produz vida e paz para mim e para os que tu colocastes na minha vida. Te amo, Jesus, e peço, Espírito Santo de Deus, que enchas comigo todos os momentos, enchendo-me e santificando, para que a minha vida glorifique ao Pai que me criou. Vamos fazer a nossa oração individual? Essa oração aqui é uma orientação, né, para que a gente faça, mas eu sempre gosto de fazer uma orientação particular para cada uma que está aqui. A Darcia colocou aqui que dorme ouvindo louvor, então você está trazendo um ambiente de paz, né, para sua noite, para o seu ambiente, né, para sua casa. Isso é muito importante. Espírito Santo de Deus, nessa noite eu quero orar, Pai, por cada uma das mulheres que estão aqui, cada uma das pessoas que estão ouvindo essa live, que vão assistir gravadas. Pai, entra em cada lar, entra em cada casa. Pai, toca no espírito e incomoda aquilo que não te agrada. Pai, que elas possam parar, Pai, de falar, de ouvir, de praticar tudo aquilo que não te agrada. E que elas possam, Pai, entender que aquilo que é bom, aquilo que é nobre, aquilo que é perfeito, que elas possam se encher disso para te agradar. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, nessa noite, Pai, vai em nome do Senhor Jesus visitando a mente, visitando os pensamentos, vai tirando todo o vitimismo, vai tirando toda lamúria, toda murmuração, toda reclamação e vai colocando um espírito inabalável, vai colocando um espírito forte, vai colocando ousadia, força, coragem, vai colocando pensamentos bons, pensamentos positivos. Ensina, Senhor, elas a se alimentarem daquilo que é bom, a se alimentarem da palavra, a se alimentarem de louvores, a se alimentarem de pregações, a buscarem em oração, em jejum, para que os pensamentos sejam bons, porque assim todo o corpo delas será bom. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita cada casa, cada família, visita a saúde, visita os planos, visita os projetos, vai abençoando, Pai, cada vida nessa noite. É o que eu declaro, Pai, sobre cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe cada uma de vocês. Até o próximo devocional. Se Deus quiser, na próxima segunda tem mais. E estaremos entrando no dia 27. Sábio e prudente no agir. É um texto muito bacana. A gente já está finalizando, né, essa parte do nosso bloco. E depois a gente entra em visão positiva de futuro. Então, pense nisso, reflita e comece a colocar em prática. Amém? Deus abençoe, Nayara. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijo, saudades. Fiquem com Deus. Vou subir a gravação no YouTube. Quem não conseguiu assistir ou quem gostaria de ouvir novamente, quiser compartilhar com alguém, vou colocar lá e coloco o link no story. Tchau, tchau.